Oi, turma. E hoje tem livro novo, primeiro capítulo do livro O Porquê da Vida, Leon Denis. E o primeiro capítulo fala dever e liberdade. Qual o homem que nas horas de silêncio e recolhimento já deixou de interrogar a natureza e o seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser no universo? Onde está esse que não tem procurado conhecer os seus destinos, erguer o véu da morte, saber se Deus é uma ficção ou uma realidade? Não há ser humano, por mais indiferente que seja, que não tenha enfrentado algumas vezes esses grandes problemas. A dificuldade de resolvê-los, a incoerência e a multiplicidade das teorias que daí derivam, as deploráveis consequências que decorrem da maior parte dos sistemas conhecidos, todo esse conjunto confuso, fatigando o espírito humano, o tem atirado à indiferença e ao ceticismo. Então, até aqui a gente entende o quê? Os conflitos que nós temos, né, as dúvidas que nós temos, a busca pelas respostas de coisas que a gente ainda não tem, faz a gente acabar ficando descrente. Muitas das vezes a gente quer saber tanto e acaba se perdendo no meio desses questionamentos, duvidando até mesmo da presença da nossa divindade, a presença dos amigos espirituais, a presença do apoio que nós recebemos no dia a dia. Nós duvidamos de tudo. Queremos acreditar nas coisas, mas não temos ainda a capacidade de interpretar, de compreender muitas delas, e aí a gente acaba se desprendendo de tudo e de todos. E aí, quando alguém pergunta para você, você acredita em Deus? Eu acredito. Mas como é que você acredita? Você ora para Ele? Você fala com Deus? Você pede? Você exalta Deus? Você agradece? Eu acredito. Qual é a igreja que você frequenta? Qual é a sua religião? Eu não frequento nada não, mas eu acredito em Deus. Então, nesse momento, na verdade, nós já estamos começando a ser pessoas indiferentes. Porque pra gente basta acreditar, mas não interessa em quê, né? Entretanto, o homem tem necessidade de saber, precisa do esclarecimento, da esperança que consola, da certeza que guia e sustém. Também tem os meios de conhecer a possibilidade de ver a verdade, desprender-se das trevas e inundá-lo com sua luz benéfica. Para isso, deve afastar-se dos sistemas pré-concebidos, perscrutar-se a si próprio, escutar essa voz interior que fala a todos e que os sofismas não podem deturbar, a voz da razão, a voz da consciência. Então a gente percebe que, independente do tempo, do período histórico que nós temos, o homem sempre acreditou na divindade, né? Porque esse acreditar está no estado de consciência, está dentro de nós, né? Não é exterior. O exterior ajuda, contribui para desenvolver isso em nós, cada vez mais, né? Ou não, dependendo de onde você vai, aquilo ali te deixa, como é que chama quando coloca no cavalo lá o cabresto, né? E aí você segue de acordo com o que mandam você seguir. A tua consciência fica congelada ali. Mas se você buscar estudos, clareza das coisas, isso vai abrindo. Então, a gente só tem que tomar cuidado para não ter que buscar demais também. Eu tive um amigo que ele começou a pular de tudo que é religião. Não, eu vou aqui, eu pego um pouco, eu vou ali, eu pego um pouco, eu vou aqui. Só que as interpretações, elas são diferentes. Os caminhos são diferentes. E quando você começa a pegar um pouco de cada lado, também se torna descrente. Porque não é que uma religião vai completar a outra. Todas elas vão levar a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Só que cada pessoa tem que ir aonde se sente melhor, aonde está preparada para ouvir aquelas coisas que a religião vai dizer. Porque a religião mesmo é feita pelo homem, não foi feita por Jesus. Jesus fez o amor, trouxe o amor para nós, e cada qual vai desenvolver a sua forma. Então, se eu vou no lugar onde tem rituais e eu me sinto bem, eu vou fazer ritual numa boa, e vou acreditar que aquilo ali vai ser bom para mim e bom para as pessoas que eu peço. Se eu for num lugar onde não tem que acender nem uma vela, eu vou me sentir bem, porque aquilo ali para mim é o melhor naquele momento. Então nós temos momentos, a gente tem períodos que precisa de uma
coisa e não precisa de outra. Se a gente começa a misturar tudo isso, vira uma salada só e a gente acaba realmente descrente. Então ele pede pra gente aqui, ele está falando pra gente que é dado ao homem a busca pelo conhecimento, mas que tem que ser algo de acordo com já o seu interior, a sua voz de consciência, para que possa se desenvolver, né? Assim fiz eu. Muito tempo refleti e meditei sobre os problemas da vida e da morte. Com perseverança, sondei esses abismos, dirigi à eterna sabedoria uma ardente invocação. Ela me atendeu, como atende a todo espírito animado pelo amor do bem. Provas evidentes, fatos de observação direta, vieram confirmar as deduções do meu pensamento, oferecer às minhas convicções uma base sólida e inabalável. Então veja bem, nós temos a centelha daquilo que a gente acredita, da nossa consciência enquanto ser, enquanto espírito e enquanto mundo. Quando a gente frequenta uma religião, quando a gente está buscando esses conhecimentos e ela começa a desenvolver isso na gente, solidifica aquilo que nós acreditamos. E quando a gente tem essa base inabalável mesmo, não tem nada nem ninguém que nos perturbe. Nós encontramos de verdade aquilo que todo mundo fala que quer, a paz interior. Porque seja lá o que for que vier, não abala a gente, não destrói o que nós acreditamos. Né? Eu sempre passei e passo aquele aperto, né, das pessoas falarem, quando a gente fala assim, em passeio, né, eu me sinto uma ET, porque tá todo mundo, nossa, brasileiro em geral, quando se fala em sábado, domingo, feriado, férias, todo mundo gosta do quê? Praia. E eu não gosto nesses períodos, eu gosto de ir, sentar lá no banquinho, olhar as ondas, sentir a brisa, tomar um sorvete, num lugar tranquilo, sem muita gente em volta, e voltar para casa. No máximo tirar umas fotinhas. E tem gente que não, coloca o guarda-sol, fica lá embaixo daquele sol esturricando, come comida que tá ali embaixo daquele sol, que muitas vezes já fermentou, pega a fila para entrar no banheiro, nas lanchonetes, pega a fila para comprar uma água. Nada contra, mas grande parte das pessoas são assim. E eu remo contra a maré, né? Eu não gosto. Eu prefiro campo, eu prefiro verde, eu prefiro árvore, eu prefiro um rio tranquilo, uma cachoeira de longe para tirar umas fotinhas também, ela lá e eu cá, porque eu tenho medo. Mas eu gosto de lugares tranquilos. Então, eu tô contra grande parte das pessoas. É difícil conversar com alguém que se entenda comigo nesse ponto. Mas é minha convicção. É o que me faz bem. E ninguém vai mudar meu caminho, porque eu tenho isso sólido em mim. É o que eu gosto. Agora, tem pessoas que para se enturmar, vai fazer o quê? Eu gosto também de interior, eu gosto de árvore, de mato. Mas para ficar bem com todo mundo, eu tenho que ir para a praia. Eu tenho que estar no meio de todo mundo ali, que todo mundo gosta, eu também tenho que ir. Você se fere para fazer o gosto dos outros. Então, quando você tem na tua consciência o que é certo para você, ninguém consegue te fazer a cabeça. Aí vem aqui até aquele ditado, né? Antes só do que mal acompanhado. Vai aparecer alguém depois que vai caminhar com você. Calma. É só ter calma. Né? Ninguém nasceu para ficar sozinho. Então, nas religiões não é muito diferente. Eu estou fazendo uma comparação e espero que vocês entendam, né? Na religião também não é diferente. Naquilo que você acredita também não é diferente. Quando eu vim para Itaquaquecetuba dar aula, eu falei, meu Deus, eu vou apanhar aqui, porque eu sou espírita. E grande parte dos meus alunos e familiares eram evangélicos. E evangélicos que, geralmente, grande parte, não digo todos, mas grande parte, discriminavam o espiritismo, até por falta de conhecimento. Eu falei, eu vou apanhar aqui, eu vou ter que ficar caladinha, não vou poder falar aquilo que eu sou. Só que o meu comportamento, ele é um comportamento bom. Não sou perfeita, mas é um comportamento bom. Enquanto professora, eu sempre coloquei princípios e valores na ativa. Então, muitos pais vinham e falavam assim, nossa, qual é a igreja que a senhora vai? Eles achavam que eu era evangélico. Eu falava, gente, o evangélico ele é muito rígido, grande parte deles são muito rígidos. Então, eles achavam que eu era evangélica porque eu também era muito rígida. O que define o ser humano não é a religião, é a postura dele. É o que ele faz.
Então, nós temos que ter na cabeça o seguinte: quando nós temos a fé verdadeira, quando a gente acredita em algo de verdade, nada abala. Nada. Vai vir tentação? Vai. Vai vir coisas para poder mudar o teu rumo? Muitas. Mas nada vai abalar. Porque você tem aquela crença, você tem aquela fé. Então, estou gostando do texto. Vamos lá. E a paz, a confiança, a força moral desceram sobre mim. Eis os bens que, na sinceridade do meu coração desejoso de ser útil aos meus semelhantes, venho oferecer aos que sofrem e desesperam. Jamais a necessidade da luz fez sentir-se de um modo mais imperioso. Uma transformação imensa se opera no seio das sociedades humanas. Depois de estarem submetidos durante uma longa série de séculos ao princípio de autoridade, os povos aspiram cada vez mais à liberdade e querem dirigir-se por si próprios. Ao mesmo tempo em que as instituições políticas e sociais se modificam, os cultos são esquecidos. Existe nisso ainda uma das consequências da liberdade em sua aplicação às coisas do pensamento e da consciência. A liberdade em todos os seus domínios tende a substituir-se à coação e autoridade, a guiar as nações para horizontes novos. O direito de alguns se tornou o direito de todos. Mas, para que o direito soberano seja conforme a justiça e produza seus frutos, é necessário que o conhecimento das leis morais venham regular o seu exercício. Para que a liberdade seja fecunda, para que ofereça às obras humanas uma base segura e duradoura, deve ser aureolada pela luz, pela sabedoria, pela verdade. A liberdade para homens ignorantes e viciosos não será como arma poderosa entre as mãos de uma criança? A arma, nesse caso, volta-se muitas vezes contra aquele que a traz e o fere. Então, assim, eu acredito, né? O meu professor de educação moral, Abelardo, o nome dele, né? Há muitos anos atrás, quando eu fazia magistério, ele dizia pra gente: a nossa liberdade é de acordo com a nossa responsabilidade, né? Então, nós temos deveres a cumprir aqui. Nós temos obrigações, nós temos missões. E à medida que a gente vai cumprindo essas missões, essas obrigações, a liberdade, ela é uma consequência. Não pode ser o contrário. Eu não posso dar liberdade para uma pessoa que não tem condições de agir por si próprio. Que nem ele falou aqui no final, se eu der uma liberdade para uma criança, é a mesma coisa que estar dando uma arma na mão dela, né? Ela vai ter condições de conduzir essa arma? Ela vai acabar se matando e ferindo alguém, né? Quando foi dado aos adolescentes, né, a liberdade de escolha na política, crianças aí, né, que eu digo crianças porque eu estou com 51 anos, mas adolescentes de 16 anos podem votar, podem escolher quem vai conduzir um município, um governo estadual, um governo federal, quem vai legislar as nossas leis, as nossas condições de ir e vir, né? Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Liberou para a criança uma arma na mão, porque 16 anos é justamente aquela idade conflituosa, é justamente aquela idade que eles ainda não sabem o que querem nem para si, como que eles podem escolher pelos outros. Teria que ter muita moral, teria que ter muitos princípios assim firmes para que eles pudessem escolher os nossos governantes. Mas não, deram essa liberdade sem a menor condição de amadurecimento e os jovens passaram a votar. Ah, Patrícia, mas eles não podem? Podem, tá aí, é lei, eles podem. Mas cabe então uma outra mudança para isso. Cabe à escola, à educação, ser firme com essas criaturas. Dar os princípios e valores, sim. Dar o SPB, que é a Organização Social Política Brasileira, para que eles possam definir bem as situações do judiciário, legislativo, executivo, o poder moderador.
A criatura, antes de chegar na urna, tem que saber tudo isso daí. E esse jovem sabe? Tiraram essa disciplina da escola. Então, tira a disciplina, dá liberdade para jovem, conflituoso, que a idade é conflituosa. Geralmente, molecada com 16 anos não sabe escolher nem ainda a mistura do almoço. Tá tudo perfeito. Então, colocam lá políticos que vão falar sobre liberdade, que cada um pode fazer o que quer, que o adolescente ele é dono de si, que ele respeita pai e mãe, sim, mas respeita dominando o seu espaço, que você já tem direito de dominar o seu espaço. Se vocês olharem as nossas gerações passadas, pessoas da minha idade, 50 anos, como era? E hoje, como é? Existe até a brincadeirinha aí da mãe raiz, a mãe Nutella. Hoje em dia, eu estava vendo, já tem alguns meses isso, eu vi um garoto na fila, na porta da aeronáutica, para fazer a sua inscrição, né? Para servir aos 18 anos. Beleza. Uma fila enorme, um sol escaldante. E o jovem lá filmando, ele estava na fila há horas, embaixo de um sol muito quente, que estavam judiando dele ali. Mãe, olha só o que estão fazendo com a gente aqui. Olha a turma que estão fazendo com a gente aqui. Aí eu fiquei pensando, falei, caraca, ele está entrando para o poder militar, para a Força Armada. E está entrando desse jeito? O sol está castigando ele? Que tipo de militar vai ser esse aí? Então, essas coisas, tudo hoje é foto, tudo hoje é filmagem. E olha quem está falando, eu adoro filmar, adoro tirar foto. De coisas bobas, levo para os meus amigos o tempo todo piada. Mas a pessoa usar essa ferramenta para agredir uma instituição militar, porque está agredindo. Aos meus olhos está agredindo, sim. Nós temos que ter respeito. Eu não estou indo lá fazer a minha inscrição para ser militar. Ninguém me obrigou, porque hoje em dia não tem nem obrigação militar. E o cara já está entrando nessa, cheio dos direitos. Na escola o que a gente mais vê é isso. Direitos e os deveres. Cadê? Se você não tem o seu dever bem cumprido, você não pode exigir a sua liberdade. Você não pode exigir as suas recompensas. Primeiro são os deveres bem cumpridos, para depois você ter direito. Hoje, o rabo abana o cachorro. Não é o cachorro que abana o rabo. Tá certo isso? Então, volto lá no professor Abelardo, de Educação Moral e Cívica, meu lindo professor, quando ele disse que nós só podemos ter liberdade depois das nossas responsabilidades bem assumidas. É isso aí. É o segredo para que tudo dê certo. Primeiro, você tem que ter o amadurecimento, você tem que ter a certeza daquilo que você quer. Seja através da fé, seja através da sua profissão, seja através de uma formação familiar. Ah, eu quero liberdade, eu quero casar com o Joãozinho. A menina vai lá e casa com o Joãozinho. Sem nem conhecer direito o Joãozinho, né? Sem nem ter aquela base dentro de casa das obrigações que ela vai ter enquanto dona de casa, enquanto esposa e futuramente como mãe. Tá cheio de casamentos sendo feito de qualquer jeito. Se der certo, deu. Se não der, separa. Tá certo isso? Sem alicerce nenhum. Sem forma nenhuma do que é o ideal. Aquela família que é a estrutura para aqueles que virão partido dela. Tá cheio de criança hoje sem pai, sem mãe. Abandonados. E tendo o pai e a mãe dentro de casa. Mas abandonados, completamente abandonados. Eu vou fazer um trabalho com criança, tá lá. Primeiro dia que eu chego no meu dia de projeto, a menina não me conhece. Mas ela vira para mim e fala assim, tia, eu tô aqui porque é melhor do que minha casa. Por que sua casa não é boa? Não, eu tenho a minha mãe, porque meu pai traiu a minha mãe e foi embora. Eu não tenho pai. A menina nunca me viu na vida. Era meu primeiro dia de projeto. E eu já tive que ouvir uma dor dessa, que uma criança de 10, 11 anos de idade carrega.
Por quê? Por falta de deveres cumpridos. Pessoas querem liberdade, sem exercer as suas obrigações. Então, esse livro já me mostrou que ele é maravilhoso. Se você quer, né, de fato, entender o porquê da vida, começa por si. Começa a olhar para você se você está cumprindo o seu dever. Começa por você para ver se você merece a liberdade que você já tem. Eu tô vendo gente quebrar a cabeça porque quis liberdade, mas não sabia dos deveres que ia ter que cumprir. E tá sofrendo, porque primeiro é dever. Você tem dever enquanto ser humano, você tem dever enquanto filho, você tem dever enquanto marido, você tem dever enquanto pai, você tem dever enquanto profissional, você tem dever enquanto amigo. Se você cumprir os seus deveres, essa liberdade cresce em você. O estado de consciência se torna maior. E quanto mais você tem consciência das coisas, mais dever te aparece. Não pensa que você vai sumir deles. Eu já sei o que é ser pai, agora tá tudo certo. Não, quanto mais você sabe que é pai, mais obrigação vai te aparecer. Eu já sei o que é ser professor. Quanto mais você sabe que é professor, que você tem esse estado de consciência, mais dever vai vir. Eu sou aposentada e não acabou meus deveres enquanto professora. Quando eu vejo que está extinguindo um pouquinho daqui e dali, eu vou procurar sarna para me coçar, sim, porque eu sou professora, eu vou morrer professora. E morrer entre aspas, porque a gente não morre, a gente continua. Então, o que eu puder, a lenha que eu puder queimar ainda a respeito da minha profissão, daquilo que eu me formei, daquilo que eu sei que eu sou capaz de fazer, eu vou até o fim. E você? O que você pensa sobre isso? Para a gente poder saber o porquê que estamos aqui, nós temos que encontrar esse porquê. E esse porquê está dentro de nós, não está lá fora. O que Deus espera de mim? Quais são as obrigações que Ele quer que eu cumpra? E partindo desse princípio de obrigações bem cumpridas, Ele vai me dar liberdade, Ele vai me dar condições de fazer mais e melhor, Ele vai me dar condições de ser mais feliz. E a liberdade está ligada com isso. Felicidade está muito ligada com isso. A liberdade e a felicidade, elas caminham juntas, mas quando tem o alicerce das obrigações bem cumpridas. Adorei. Espero que vocês também tenham gostado. E se entenderam de uma outra forma, coloca aí para a gente poder trocar figurinha, tá bom? Fiquem com Deus.